Olá, tudo bem? Sejam muito bem-vindos para mais uma aula com a professora Alciele Nobre. E nesta aula de hoje eu já vou começar com uma interrogação. E aí? Existe gramática na prova do Enem? Existe sim, bebê. Não fique pensando aí que não há gramática na prova do Enem, que há sim. Preste bem atenção no que eu vou explicar, porque se você é daqueles estudantes que está dando vácuo na aula de gramática aí do ensino médio, dizendo não, na prova do Enem não tem gramática, cuidado, viu? Porque você pode estar precisando aí de todas as dicas que sua professora de gramática está passando, ó. Mas veja só, na prova de linguagens, é fato, nós não temos questões na prova de linguagens com aquela gramática que tem conceitos, né? Todas as regras, as classificações, a exemplo das orações subordinadas, as orações coordenadas, classificando, identificando. Não existe isso. Mas existe gramática na prova de linguagens? Existe. Uma gramática muito reflexiva, muito bem textualizada, muito relacionada ao significado e às intenções que aquele texto que está na questão apresenta, e a gramática se dá desta forma. Inclusive agora em 2020, no Enem de 2020, que aconteceu em 2021, havia sim uma questão de regência verbal, tá? Vou deixar aqui, ó, essa questão, olha só, até com cartaz do filme com a Regina Casé. Estão lembrados? Tem sim uma questão de regência. Vale a pena prestar atenção nisso, mas bem de uma forma textualizada. Só que a gramática que eu estou te falando, aquele domínio da norma culta, a compreensão do emprego da crase, da vírgula, da estrutura dos períodos, a regência, a concordância, a ortografia, a acentuação, tudo isso está-se presente na sua prova e na prova de redação. A competência 1, inclusive, que vale 200, exige isso de você. E aí você precisa realmente demonstrar domínio da norma culta da língua portuguesa. E vai ser o quê? Primeiro ponto, você precisa registrar nesse texto uma linguagem que não tenha marcas de coloquialidade, que não tenha marcas de pessoalidade, de oralidade. É uma linguagem, né, inserida aí nessa questão da impessoalidade, uma linguagem formal, sim, uma linguagem que está de acordo com a nossa gramática. E o segundo ponto, falando de acordo com a nossa gramática, esse texto tem que ser escrito de acordo com os preceitos da nossa gramática. Por isso que eu estou dando esse conselho. Fique bem atento na redação do Enem, sim, no tocante às gramáticas, sabe? No tocante à gramática, sabe por quê? Porque a gente tem um número enorme de alunos que tira 960, é muito bom? Não estou dizendo que não é bom não. 960 na redação do Enem. E não alcança o tão sonhado 1000 justamente por conta da competência 1. Já percebeu isso? Quando sai a correção do Enem, são vários alunos que tiram 960. Lá na competência 2, que é a competência da tipologia, que é a competência de utilizar as informações relacionadas ao tema, né? Interpretando aí o tema bem de acordo com aquilo que é proposto. Na competência 3, selecionando aí as melhores informações. Na competência 4, utilizando os mecanismos de coesão. E na 5, que diz respeito à conclusão, que é uma conclusão proposta, o aluno tira 200 em tudo. Essa parte da textualidade que exige a elaboração, exige a criatividade, quando chega na competência 1, que é a gramática, tira 160, vacila em alguns preceitos. É claro que se for para tirar 1000, tem que ser tudo completo, tudo muito excelente, não é verdade? E aí, terminam fazendo uma avaliação bem rigorosa quando se percebe isso e vão em busca de todos os detalhes. Mas se você ficar atento, você vai dar conta mesmo desta redação e colocar a gramática de acordo com o que tem que ser, porque para isso você precisa se preparar e para isso você precisa ter cuidado. Então vamos prestar atenção aqui. Uma coisa que eu percebo, tanto na minha prática em sala de aula com meus alunos, também em meio às conversas que eu tenho com outros professores e o que eu vejo nas redes sociais, é que a maior parte desses alunos, eles cometem erros que estão relacionados à parte da sintaxe, né? A parte da sintaxe, que também é a parte que envolve a estrutura da oração, isso é bem natural. Então, são erros relacionados à crase, a vírgula, regência, concordância, são os principais erros que nós encontramos. E eu não estou falando de erros consagrados com aquelas regras bem tensas,
Estou falando de erros, vejam só, que envolve aí o processo de elaboração da redação. Então vamos aqui começar pela crase, tá? A crase, gente, realmente muitas pessoas não compreendem o processo pelo qual o acento grave, este fenômeno ocorre, o fenômeno da crase. Como empregar esse acento grave? Acho que tem umas pessoas que acabam não compreendendo que, de modo geral, o que há com relação à crase? É uma relação entre um verbo que exige uma preposição e o seu complemento que vem acompanhado por um artigo. Essa preposição é a preposição a, que tem o mesmo som do artigo feminino definido a. Quando ocorre isso, nós temos uma fusão de sons. E por ter o mesmo som, né, essas duas letras por terem o mesmo som, essas duas palavras, existe aí a marcação do sinal grave, ou seja, ocorre o fenômeno da crase. Isso acontece só com o verbo, professor Alciele? Não. Isso também acontece com o nome, que quando tem um complemento, e neste complemento ele é acompanhado pelo artigo a, e o nome exige a preposição a, nós temos também a fusão, e aí vai haver a ocorrência da crase. Eu estou falando, gente, de um nome ou de um verbo que exige preposição. E eu estou falando de um complemento que vem acompanhado de artigo. Só pode ser o artigo feminino definido. Tudo bem? Porque aí vai haver a fusão, porque é o mesmo som, a mesma grafia. E aí a gente vai refletir sobre algumas palavras da língua portuguesa que não são acompanhadas por artigo feminino definido. Quais são? Primeiro, substantivo masculino. Você não acompanha o substantivo masculino como um artigo definido. Feminino. Acompanha? Não, vai ferir o princípio da concordância. Você vai acompanhar aí com o quê? Com um artigo masculino. É assim que você vai fazer. Aí vejam só, os pronomes, a maioria dos pronomes, os pronomes indefinidos, os pronomes de tratamento, os pronomes pessoais, a maioria dos pronomes, os pronomes demonstrativos, estes não são acompanhados por artigo. E pelo fato de não serem acompanhados por artigo, eles não vão, eles jamais haverá uma crase antes dessas palavras. Não há como, né? Porque aí nós não temos algo que defina que este artigo está acompanhando essa palavra. Eu não uso um artigo antes do pronome definido essa, antes do pronome indefinido toda, não uso. É isso que a gente precisa prestar atenção. Outra coisa, antes do verbo do infinitivo, nós também não usamos artigo, gente. Nós não usamos um artigo antes do verbo do infinitivo. Daí, como é que eu vou usar a crase antes de verbo infinitivo? Vou não, tenho que prestar atenção a isso. Então, veja só, eu coloquei umas frases aqui para a gente refletir sobre essas ocorrências e nunca mais você vai esquecer. No tocante à crase, olha só, preste atenção nessa frase que eu estou colocando aqui, que você vai compreender. Devido a todas as negligências, a criança tem o seu desenvolvimento comprometido. Uma frase que está aqui. Observe que, devido a todas, nós não podemos colocar crase, porque não há artigo que acompanhe o nome todas, só há preposição. Se só há preposição, não houve o quê? Fusão, portanto, não há o fenômeno da crase. Tudo bem? Então, a forma correta é sem crase, certo? Olha só esta outra frase. Mediante a essa iniciativa. O nome mediante exige sim um artigo a. Mediante a quê? Mediante a essa iniciativa. Só que essa é um pronome demonstrativo e não vem acompanhado por artigo. Portanto, eu não ponho crase. Somente assim. E aí a forma correta é como? Mediante a essa iniciativa sem crase. Deixa eu ver outro caso aqui que eu destaquei para vocês. Gente, a vírgula, pelo amor de Deus. Como as pessoas acabam não compreendendo o emprego da vírgula. Existem muitas pessoas que... eu acho que as pessoas pensam que vírgula é sal, que termina o texto e sai, ó, salpicando ali no texto uma vírgula. Vou botar uma vírgula aqui, vou botar uma vírgula aqui. É porque é uma pausa, eu vou dar uma pausa aqui. Não, essa pausa ela é padronizada. Porque nós estamos falando da norma culta da língua portuguesa, é uma norma padrão. A regra que serve para mim serve para você.
E essas pausas são estabelecidas pela língua portuguesa através de quê? Da relação entre as orações, da relação entre os períodos. É assim que funciona, gente. Dentro do período composto, nós temos ocorrências de vírgula ou não. Dentro do período na relação das orações, nós também temos a ocorrência de vírgula ou não. Então, preste bem atenção. A gente precisa entender que a vírgula se dá nessa questão das orações dos períodos. E a gente nunca vai separar, dentro de uma oração, um sujeito e um predicado. Não, vocês nunca vão separar isso. Vocês nunca vão separar um sujeito e um predicado. Não pode, é ordem direta. Outra coisa, aquelas orações adjetivas explicativas, sabe? Aquelas que são introduzidas pelo pronome relativo. Ou você põe as duas vírgulas, ou tá tudo errado, gente. Não tem essa de colocar uma vírgula e não colocar a outra. Muitas vezes os alunos escorregam na bandana, sabe como? Não colocando a vírgula para o adjunto adverbial deslocado ou aquele que está intercalado de longa extensão. Perde ponto por conta, sabe de quê? De uma bendita vírgula. Isso não é legal. Por isso que eu estou aqui para te ajudar. Olhe bem esse primeiro exemplo que eu estou colocando aqui. Todas as medidas protetivas visam a saúde do cidadão. Todas as medidas protetivas visam a saúde do cidadão. Estão vendo o sujeito? Ou seja, esse sujeito aí, embora seja um sujeito aí constituído por 4 palavras, mas ele não é composto porque tem só um núcleo da palavra medidas, ele não é para ter vírgula com o predicado que começa a partir do verbo visam. Então, ordem direta, gente. Não há vírgula nesse contexto, certo? E aí, a correção é exatamente da forma como aqui está, sem vírgula. Olha um outro caso também, com relação à oração adjetiva, aquela que é explicativa, que tem obrigatoriedade de vírgula, aquela que explica, que não restringe. A Constituição Federal, olha só, a Constituição Federal, que estabelece sobre o direito ao saneamento básico, não é aplicada na prática. Olha que eu tenho uma vírgula depois de Constituição Federal, mas eu não tenho uma vírgula no final desta oração adjetiva, que é na palavra básico. Então, eu tenho uma quebra aí, gente, eu tenho um equívoco aí linguístico, erro de gramática, que isso não pode acontecer. Estão vendo aqui como é interessante? Eu tenho que fechar esta oração com uma vírgula, eu tenho que colocar uma vírgula até a palavra básico, né? No final da palavra. Um outro caso também. Diante de todo o contexto de impunidade, vírgula, deveria ser. Aí o aluno coloca direto. Diante de todo o contexto de impunidade, as crianças sofrem com os persistentes abusos cometidos dentro do próprio lar. Então, esse diante de todo o contexto de impunidade, tem um adjunto adverbial, uma locução adverbial que está deslocada. Então, tem que ter vírgula. Não pode ficar aí sendo colocado sem vírgula. Ok? Perceberam como aqui está bem assim, tranquilo de se entender com relação a esse emprego? Mas vamos para o outro caso. Um outro caso que os alunos confundem muito é no que diz respeito à concordância, tá? A concordância. Nós temos um princípio na redação que é muito interessante se você utilizar, gente, períodos não muito longos e as orações estejam na ordem direta, sujeito, verbo e complemento. Isso facilita muito a leitura do examinador, o entendimento do seu texto e até mesmo que você vai perceber melhor onde está o sujeito, a relação que se dá com o verbo, para que você não vacile na concordância. Porque você sabe muito bem que a regra geral da concordância qual é? Que o verbo, ele vai concordar com o sujeito. Só que às vezes esse sujeito, por algum motivo na construção de sua oração, ele está um pouco distante do predicado. E quando isso acontece, o aluno acaba comprometendo a correção, a concordância. E olha só nesta frase aqui. Os atos de higiene pessoal, aí, olha só, ações fundamentais para a saúde humana, né? Os hábitos de higiene pessoal, ações fundamentais para a saúde humana, deve ser praticado desde a infância. Olha que deve ser praticado está errado, porque isso deve concordar com hábitos. E se a palavra está no masculino, eu tenho que colocar como devem ser praticados. É assim que a gente corrige, é assim que a gente analisa e é assim que a gente registra de acordo com a concordância verbal.
Olha só um outro caso também que se dá em razão de quando se constrói uma oração que está na voz passiva sintética, em que o sujeito aí está normalmente após o verbo, aquele verbo transitivo direto acompanhado da partícula se, que no exemplo se dá bem assim: analisa-se, diante de um contexto de impunidade, várias ações violadas. Várias ações violadas é o sujeito do verbo analisar, só que ele está após o verbo. E muitas vezes o aluno pensa que o verbo aí não vai estar flexionado por este elemento não ser o sujeito, mas é. E nessa construção que eu coloquei, nós ainda temos aí um termo, né? Diante de um contexto de impunidade, uma locução adverbial. E por causa disso, o aluno acaba não empregando a concordância devida. E o que é que acontece? Reduz pontos aí na competência 1 e não é isso que a gente quer. O correto é: analisam-se, diante de um contexto de impunidade, várias ações violadoras. Tudo bem? Então, esses pontos aí merecem muito que vocês analisem, que vocês percebam, que vocês fiquem muito atentos, tá? Porque não é difícil. Com atenção, você consegue sim registrar um texto, até porque o Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, é para o aluno que está concluindo o terceiro ano. E o que é que se entende? Que uma pessoa que termina o ensino médio ali é dotada do conhecimento linguístico, do conhecimento das normas que regem a nossa língua portuguesa, tá? É bom ficar atento às aulas de gramática, mas eu vou fechar aqui com outro conteúdo da gramática que os alunos que é o conteúdo de regência. Regência verbal, regência nominal, o aluno acaba errando, né, em relação à preposição que vai ser colocada, principalmente quando é com a preposição a, que também se insere aí no contexto da crase. Olha só o exemplo que eu coloquei aqui. Coloquei o nome combate e coloquei o verbo combater. O nome combate, ele precisa de um complemento e obviamente vai ter uma preposição, que é a preposição a. O verbo combater, ele é transitivo direto. Quem combate, combate ao. Aí não tem. E eu percebo esses equívocos na redação dos meus alunos. Mas preste bem atenção aqui. O combate às drogas, assim como está escrito nessa frase, o combate às drogas deve ser realizado dentro de um conjunto de ações. Então, o que deveria ter aqui? O combate às drogas com crase. Porque o nome combate exige sim uma preposição, a preposição a. Uma questão de regência nominal. E depois eu tenho aqui, gente, no outro exemplo, com relação ao verbo combater. Olha, a fim de se combater as negligências da família, a fim de se combater as negligências da família. Com crase está errado. Porque quem combate, combate algo, e daí você não pode colocar a crase nessa ocorrência que tem flexão verbal, né? A questão de regência aí, eu percebo que às vezes o aluno se confunde em razão do nome com o verbo, ou em razão do verbo com o nome, e aí compromete sim, erra sim em regência verbal, e aí, gente, a gente já sabe o que acontece. Anota quando for aí somada, quando for o examinador for fazer a pontuação do seu texto, haverá sim uma redução na sua nota de redação na competência 1, e não é isso que a gente quer. E quanto à regência, gente, são vários verbos que vocês precisam ficar atentos, né? Desde aqueles verbos que estão bem presentes nas provas de concurso, como visar, assistir, agradar, agradecer, desde esses verbos, até mesmo na ocorrência dos verbos do cotidiano, de acordo com o nosso repertório usual, como referir-se, corresponder e entre outros que nós também conhecemos. Fiquem bem atentos a isso. Primeira parte do texto, obviamente, é a informação, a forma como você está articulando os argumentos, mas não se esqueçam, dentre as 5 competências, uma que vale 200 é de acordo com a norma culta da língua portuguesa. E fique muito atento às regras gramaticais para que seu texto possa estar com ideias inteligentes e de acordo com a norma culta, ok? Então, muito obrigada pela atenção dada a esta aula. Espero que você tenha gostado e já peço aqui a vocês para dar um like na nossa aula, que você possa comentar aqui, comenta, coloque sugestões, críticas, faça os comentários que vocês acham pertinentes para o nosso
para a nossa aula aqui. E se ainda não estiver inscrito aqui no nosso canal, coloca aí, se inscreve aí e não se esquece de notificar para que você fique aí atento a cada vídeo que venha a ser publicado no canal da professora Alciele. Tudo bem? Então, muito obrigada pela atenção e até mais. Tchau!